1 Pedro, capítulo 5. No versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amém? Pai, nós sabemos que a Sua presença é real neste lugar. Desde o momento que adentramos aqui, a Tua presença se faz aqui. E nós pedimos que o Teu Espírito continue falando, assim como já tem falado, Senhor, através dos louvores. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa mente. Nós repreendemos tudo aquilo que possa roubar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Pedimos que o Teu Espírito nos desperte, Senhor, como igreja, como um povo escolhido, como um povo amado, como filhos e noivas que está sendo adornada para a Tua volta. Em nome de Jesus, Pai, faça-nos, Pai, ser conhecidos, Pai. Nos revela, Pai, aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, que nós possamos, Pai, nos despertar, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem, que nós possamos compreender, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, como igreja, como coletivo, mas também como indivíduos, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez eu oro para que tudo aquilo que rouba aquilo que o Senhor tem para hoje seja repreendido, que nada venha nos desviar, nenhuma distração possa nos tirar da Tua presença, da Tua comunhão e daquilo que o Senhor tem para esta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, já faz um tempo que eu estou meditando nessa passagem de 1 Pedro. 1 Pedro é um livro, 1 Pedro e 2 Pedro é um livro maravilhoso. Desafio toda a igreja a estar lendo e estudando 1 Pedro. E já faz alguns dias que eu tenho meditado sobre esta passagem específica. E é muito interessante porque um versículo antes, eu falei que faz todo sentido porque a gente tem vivido, que fala assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu acredito que nós temos vivido num tempo de ansiedade, mas o contexto aqui é maravilhoso porque fala sobre uma igreja que está, um povo e uma igreja que está sendo perseguida. A primeira carta de Pedro, ele já inicia ali a sua carta endereçada aos cristãos que estão passando por provações, que estão sendo perseguidos, que estão passando por tribulação. E ele endereça essa carta a esses cristãos, a essas pessoas, e ele inicia lá 1 Pedro chamando-os de herdeiros, eleitos de Deus e peregrinos. Eu preguei sobre peregrinos, no culto de mulheres, e desde então isso também tem falado comigo, porque nós precisamos entender que nós não fazemos parte desta terra, deste mundo, desse lugar. Nós temos um reino eterno, e este reino é o reino de Jesus Cristo. Amém? Então, qual que é o intuito de Pedro quando ele começa a escrever essa carta aos cristãos, a centralidade dessa carta? E a centralidade que Pedro ele quer trazer aqui, aquilo que Pedro ele está querendo trazer para esse povo, é uma carta de encorajamento. Ele está querendo encorajar, ele está querendo fazer com que as pessoas se mantenham firmes na sua fé, perseverando, preservando a sua natureza divina. Ele está pedindo e ele está orando e ele está encorajando o povo para que eles participem
Pedro. E para que ele fala isso? Por que ele enfatiza tanto essa questão da nossa conduta, da santidade, do modo como nós vivemos? Ele fala que a maneira como nós vivemos, ela tem que ser de uma maneira tal a qual aqueles que nos perseguem não tenham nada a falar de nós. Eles têm que olhar, aqueles que nos perseguem, eles precisam procurar algo em nós para nos difamar, mas eles não vão encontrar, irmãos. Que isso? Né? E a gente olha para essa carta e olha para os nossos dias, olha para a nossa vida, olha para os dias que nós estamos vivendo, e aí a pergunta é: será que se as pessoas olharem para nós, elas encontrarão algo para falar sobre nós? E Pedro, ele está encorajando o povo, apesar das perseguições, apesar das provações, apesar de tudo que está acontecendo, ele está falando: olha, a conduta de vocês tem que ser como a de Cristo Jesus. Um homem que estava aqui, que era rei, que era Deus, mas que ele suportou todas as coisas de uma maneira esplêndida. Será que a nossa conduta não está sendo assim? E ele convida, e ele incentiva, e ele encoraja os cristãos a viverem dessa maneira. Ele fala que a nossa conduta ela tem que ser parecida com a de Cristo Jesus. E que nós precisamos manter a nossa esperança nele, mesmo em meio a sofrimentos. Que maravilha! Que encorajador e que atual para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E se a gente olhar, porque Pedro, toda a carta, ele vai falar sempre do sofrimento desse povo. A gente vai ver que realmente, pelo contexto da carta, aquele povo, eles têm sofrido algo. E esse algo é uma perseguição. É algo que eles estão sofrendo, por quê? Porque eles têm mantido uma vida parecida com a de Jesus, ou pelo menos têm tentado manter uma vida como a de Jesus. A perseguição e o sofrimento daquele povo era porque aquele povo estava vivendo uma vida como a Bíblia diz que tem que ser. Então, às vezes nós somos perseguidos, mas não porque nós estamos vivendo uma vida como a de Jesus, é porque nós estamos vivendo uma vida contrária a de Jesus. Então nós precisamos entender que aquilo que Paulo está falando para esse povo que tem sofrido é que eles permaneçam nessa vida, que eles não sejam enganados pelas falsas doutrinas que os mestres estavam se levantando para dizer ao contrário. Aqueles homens, eles pregavam e anunciavam a ressurreição de Jesus, e outros homens e outros mestres estavam querendo pregar algo contrário, estavam querendo dizer algo totalmente contrário, e estavam até dizendo que a liberdade que foi constituída a eles podia ser uma liberdade que pudesse fazer o que eles quisessem. Então, vinham homens pregando uma palavra contrária à de Jesus. Então Pedro também encoraja ele dizendo: oh, não acreditem nisso. Existe apenas uma palavra, e nessa palavra e nessa fé que vocês devem estar firmados. Amém? Amém? Então nós vemos aqui o sofrimento por conta do Evangelho. Um Evangelho que foi anunciado pelos discípulos, pelos cristãos, por Paulo. A gente vê o Evangelho sendo propagado e espalhado de uma maneira que aqueles que não acreditavam começaram a quê? A temer. E falaram o quê? Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quando eles começam a ver que o Evangelho se espalha, Roma se levanta, Nero se levanta e fala: nós precisamos intervir. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui. Então começa a vir uma intervenção oficial, começa a vir algo dizendo: ó, aqueles que estiverem pregando isso vão ser presos, vão ser mortos, né? Paulo é preso, Pedro também. Então assim, você vê que começa a haver uma perseguição por conta do Evangelho. E aí nós vamos olhando para tudo isso, e no capítulo 5, onde nós lemos, o início do capítulo 5, Pedro ele encoraja os líderes da casa, os líderes da igreja, a fazerem o quê? A cuidarem do povo que estão sofrendo perseguição. Ele incentiva os líderes, os pastores daquela igreja, daqueles lugares, a falar assim: olha, cuidem deles,
olhem para eles, mas não por obrigação, mas por amor. Não façam isso por obrigação, mas façam por amor. Comece a cuidar, porque existe medo entre eles. Então cuide desse povo. E aí a gente vê Pedro encorajando os pastores, os líderes a cuidarem desse povo. Eles incentivam os jovens da igreja a se submeterem aos mais velhos, para que eles aprendam com os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos tinham algo para ensinar que ainda eles não tinham, que era a experiência, a palavra. Então ele incentiva também os jovens, e depois ele vem falando com todo o povo, e é onde nós lemos, falando assim: olha, lancem a sua ansiedade, lance toda essa sua ansiedade, que Deus está cuidando de vocês. Não precisem ter medo, não precisem ficar ansiosos pelas coisas que estão vindo. Deus está cuidando de vocês. E aí ele continua dando uma orientação, e é onde eu quero enfatizar. Pedro, ele dá a primeira orientação dizendo: estejam alertas e vigilantes. Em outras traduções talvez esteja falando: sejam sóbrios e vigilantes, que entra no mesmo contexto, que quer dizer: mantenham-se acordados, estejam atentos e preparados. Olha, comece a observar o que está acontecendo. E essa mesma função de estar vigilante, de estar acordado, de estar ali olhando, observando, é uma função que o Antigo Testamento, ele fala muito, ele traz uma figura chamada atalaia. No Antigo Testamento usa-se muito essa palavra, essa figura, atalaia de Deus. Nós vamos ver isso muitas vezes no Antigo Testamento. Os atalaias, quem eram? Eram aqueles homens que eram colocados em lugares estratégicos, lugares altos, para que eles pudessem estar fazendo o quê? Vigiando. Para que eles pudessem estar o quê? Olhando, observando. E eles não podiam o quê? Dormir, irmãos. Porque eles tinham uma função que era o quê? Se manter acordado e olhando e vigiando, para que quando os inimigos chegassem, eles fizessem o quê? Alertasse toda Israel. Então os atalaias se mantinham no lugar, vigilantes, atentos e acordados, para quando o inimigo vir, para que eles não fossem o quê? Atacados. E Pedro, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Quando Pedro, ele dá essa primeira orientação ao povo, falando: vigie, mantenham-se acordados e alerta, ele sabia o que ele estava falando. Por quê? Se nós olharmos lá em Mateus 26, se você quiser abrir, Mateus capítulo 26, é o momento em que Jesus, ele chama os discípulos para ir com ele até o Getsemane, e inclusive Pedro. Em Mateus 26, versículo 36, diz assim: então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se possível, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de quem? Dos pecadores. Olha que interessante. A primeira orientação que Pedro dá para o povo, no momento de uma perseguição, no momento onde eles estão sendo perseguidos, por conta do Evangelho, é a mesma orientação que Jesus deu a ele quando eles vão para o Getsemane. Jesus disse a ele o quê? Vigie e ore. Mantenham-se o quê? Acordados. E aí Jesus diz: olha, vocês não conseguem vigiar nem por uma hora. Vocês não conseguem se manter acordados. Será que vocês não conseguem estar aqui atentos ao que está acontecendo? Eu acredito que Jesus estava indignado, porque Jesus já tinha falado a eles: olha, tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo aqui comigo. A minha alma profundamente triste. Jesus, ele traz ali o quê? Um desabafo para os discípulos. Ele está falando: olha, minha alma está entristecida. E Jesus mesmo dizendo isso, o que eles fazem? Eles dormem. Eles não vigiam. Eles não se importam. Então aquilo que Pedro estava dizendo àquele povo era com toda a convicção. Ele sabia a importância do que era vigiar e orar. Ele sabia a importância do que era estar alerta, porque ele não esteve. E nós conhecemos a história. Depois desse momento, vem o traidor, vem Judas com os soldados e conseguem levar Jesus para que ele seja morto na cruz. Então você vê que Pedro aqui, ele traz uma convicção da importância de nós estarmos o quê? Vigilantes. De nós estarmos o quê? Acordados. Vigilantes, acordados, é estar atento a tudo que está acontecendo. Será que nós estamos atentos ao que está acontecendo? Nós devemos nos manter vigilantes ao que, irmãos? Nós precisamos estar vigilantes ao diabo. Por quê? Porque o diabo, como ele diz lá, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o que o diabo ele quer devorar? Ele quer devorar nossas finanças, ele quer devorar nossa casa, ele quer devorar nosso carro, ele quer devorar nosso casamento, o nosso relacionamento. Será que o que o diabo ele quer devorar é a comunhão? O que o diabo está querendo devorar? É a nossa fé. Fala para o seu irmão: o diabo ele quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua fé. Sabe por que ele quer roubar a sua fé? Porque mesmo que ele tire de você uma casa, mesmo que ele roube suas finanças, mesmo que ele tenta destruir o teu casamento, mesmo que ele comece a vir com perseguições, mesmo que ele tente roubar coisas do seu trabalho, se nós tivermos fé, nós não seremos abalados. Às vezes a gente está preocupado: será que o diabo vai mexer nas minhas finanças? Será que o diabo vai no meu trabalho? E nós estamos esquecendo de preservar aquilo que é mais importante, que é o quê? A nossa fé. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que perderam tudo, mas tinham fé e permaneceram e foram restauradas todas as coisas? Pessoas que perderam a sua saúde por conta de uma enfermidade, mas a sua fé foi tão grande que Deus curou. E é isso que Deus faz, e é isso que o diabo ele quer roubar. O diabo ele não quer roubar apenas aquilo que é material. Talvez o material é tão precioso no teu coração que isso vai fazer com que roube a tua fé. Mas aí você precisa primeiro ver quais são os tesouros do seu coração. Por isso que ele está destinando essa carta aos peregrinos, homens e mulheres que não estão olhando para as coisas deste mundo. O diabo ele quer roubar a fé. E irmãos, a fé ela vem por onde? Pelo ouvir. O que nós temos ouvido? Nós vemos cristãos, crentes que ligam a televisão, liga jornal, liga isso, liga aquilo, que mais ouve desgraças o dia inteiro do que uma palavra, do que algo que possa
sabe porque a sua fé está sendo roubada. Não sabe porque a sua fé em Jesus está sendo roubada. Porque o ouvir, nós estamos dando mais nosso ouvido às coisas deste mundo do que à palavra de Deus. E nós precisamos preservar a nossa fé. Nós precisamos nos manter firmes na nossa fé, amém? Nós não podemos permitir que o diabo roube a nossa fé. E Pedro, ele também tinha convicção disso. Pedro sabia que a fé era o fundamento para se manter firme. Porque lá em Lucas 22, do 31 ao 32, diz assim, é Jesus dizendo aos discípulos, eles estão na mesa, Jesus está dizendo quem ia trair. E aí, Jesus ele diz a Simão e fala assim no versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O que ele está falando? O diabo pediu, Satanás pediu. Mas aí o que Jesus diz? Mas eu, como Jesus, o Rei, Deus Todo-Poderoso, falei que Ele não vai tocar em vocês? Ele fala o quê? Mas eu orei por você. Imagine a pessoa chegar e falar assim, ó, o diabo vai mexer com você, e eu vou orar por você, irmão. Dá até raiva, não dá? Quando você chega, às vezes vai falar com alguém, a pessoa fala assim, eu vou orar por você, irmão. Mas só que Jesus, Ele fala o quê? Eu vou orar por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Satanás está querendo triturar você como um trigo. Ele está querendo esmagar você. E o que eu vou fazer com você, Pedro? Eu não vou te tirar disso, mas eu vou orar. E eu não vou orar para que você consiga ser resistente somente. Eu vou orar para que você tenha fé e que a sua fé não desfaleça. Porque quando você tiver fé, Pedro, você se manterá firme. O diabo ele não vai poder fazer nada sobre a tua vida. Então, Pedro ele sabia o que ele estava dizendo quando ele fala que nós precisamos manter a nossa fé. Como está a sua fé, irmão? Como está a nossa fé? Num cenário como nós temos vivido, como está a nossa fé? E aí, é interessante, porque ele fala que ele vai orar. E Jesus, ele ora por Pedro. Eu não tenho dúvida disso. Que ele é o nosso intercessor. A palavra de Deus diz que ele é o nosso intercessor. Eu acredito que o mesmo ele tem feito por nós. Todos os dias, ele ora e fala, Pai, não permita que a minha noiva, a minha igreja perca a sua fé. Não permita que a igreja, a minha noiva, coloque a sua fé e a sua esperança em outras coisas que não seja a mim. E Pedro, se nós olharmos para todo o contexto, nós conhecemos a história, e aí fala que Pedro fala para ele, não, eu vou com você até a morte. Aquele jeitão de Pedro, bate no peito e fala, não, Senhor, estou com você até a morte, não vou te abandonar, Jesus. Aí o que acontece? No momento em que Jesus ele é levado pelos soldados, eles falam assim, você não é Pedro? Você não é aquele que anda com Jesus? E Pedro ele faz o quê? Nega Jesus 3 vezes. Ali eu acredito que Deus já estava permitindo que aquilo que Pedro achava que estava tão convicto fosse revelado a ele de que não. Ele precisava de um pouquinho mais, ele precisava de mais fé, ele precisava de mais ser intenso. E muitas vezes nós somos assim. Nós dizemos que estamos bem, nós dizemos que estamos aqui, nós dizemos que estamos fortalecidos, mas na primeira provação, na primeira questionamento, na primeira perseguição, na primeira, talvez, algo que nos traga, nós nos abalamos e nós negamos ao nosso Jesus. Mas só que Jesus ele está intercedendo por nós. E é por isso que estamos aqui, irmãos. Quando
está dizendo: Pai, não permita que eles sejam roubados. E aí, o que acontece? Pedro vai, nega Jesus morre, mas Jesus ressuscita. Jesus chega diante de Pedro e Jesus diz a ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz de novo, 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta para ele, para que ele tenha convicção do que ele está dizendo. E ele, com toda a convicção, mas uma convicção agora diferente, irmãos. Uma convicção diferente, porque a fé dele foi o quê? Provada. A fé dele foi o que ali, foi colocada em prova. E aí ele fala assim: não, Jesus, eu te amo. E aí Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. E eu acredito que naquele momento, é um momento em que Jesus, quando diz a ele que ele se converteria, não é isso que Jesus diz a ele? Quando você se converter. É interessante, eu acho engraçado isso, porque Pedro já estava andando com Jesus. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Estava com Jesus em todas as situações, mesmo até quando eu acredito que não era chamado, acho que Pedro fazia questão de estar ali. E aí Jesus diz que ele não era convertido. Será que isso mexe com a gente? E eu acredito que quando Jesus ressuscita e faz essas 3 perguntas para ele, perguntando se o ama, e ele diz que sim. E aí quando Jesus diz a ele que ele deve então apacentar as suas ovelhas, cuidar da sua igreja, eu acredito que ali exige uma conversão genuína. Porque ali Deus diz a ele: então apacenta o quê? As minhas ovelhas, que é o que ele diz. Quando você se converter, fortaleça quem? Os seus irmãos. Pedro estava preparado para fortalecer os irmãos. E é por isso que as cartas de Pedro são cartas de quê? De encorajamento. São cartas que trazem um encorajamento. São cartas que falam com convicção do que ele está dizendo. Ele sabe o que ele estava dizendo. Ele tem propriedade para dizer. Ele tem autoridade, porque Jesus disse a ele: no dia que você se converter, você pode fortalecer os seus irmãos. Então a segunda orientação de Pedro, depois que ele fala para nós estarmos alertas, vigilantes, ele fala para nós resistir e permanecer firmes na fé. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele faz a mesma orientação, dizendo à igreja: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, a mesma orientação que Pedro dá para eles, dizendo para eles resistirem, é a mesma orientação que Tiago dá, dizendo para que eles resistam. E quando nós resistimos, mas existe algo que Pedro ele diz que eu acho muito interessante. Ele fala: submetam-se a Deus, ou seja, obedeçam a Deus e a tudo que está nele. Submetam-se ao Senhor, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então existe uma mesma orientação sobre resistirmos, e nós precisamos aprender a resistir. E como nós conseguimos resistir, irmãos? Permanecendo firmes na fé. Se a gente vê um irmão ali vacilando, sendo tentado e não conseguindo resistir, irmão, você pode ter certeza que está faltando fé. Por que faltando fé? Porque, irmãos, fé é a certeza de que Jesus ele é presente. Fé é a certeza de que ele é real. Fé é a certeza de que ele está aqui agora. Você tem fé? Fé é saber que Jesus ele é presente em todo momento. Então, eu gosto muito de John Piper, quando ele fala que a pessoa, quando ela peca, é porque ela perdeu a fé. Porque ele fala assim, que quando eu peco,
Ele é presente, Ele é real. Toda vez que você for falar mal do irmão para outro irmão, você vai lembrar que Jesus ele está ali fazendo parte daquela conversa, e você vai se lembrar, e a tua boca não vai abrir para falar de ninguém, porque você sabe que Jesus está ali presente. Toda vez que o marido for conversar, ou alguém for conversar com aquela moça com conversas indevidas, não vai fazer isso. Por quê? Porque sabe que Jesus ele está ali, Ele está vendo tudo aquilo. Isso é fé, irmãos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos restaurar a nossa fé. Nós precisamos resgatar a nossa fé. Porque quando nós temos uma fé firmada, o diabo, ele foge de nós. Porque não tem lugar para ele. Amém? E aí ele continua dizendo: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, e sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então ele está encorajando aqui o povo, dizendo: olha, o que você está passando não é só vocês, fiquem firmes. Existe um povo em todo o mundo que também está sofrendo perseguições. Existe um povo em todo o mundo que por conta desse evangelho também estão sendo perseguidos, também estão sofrendo, talvez não com a mesma intensidade que você, mas vocês não estão sozinhos. Eu falo que esse é um encorajamento muito bom, porque esses dias eu estava abrindo para a Tainá algumas coisas, ela falou: nossa, pastora, é as mesmas coisas, e aí aquilo nos encorajou. E aí eu falei: vamos chamar a Gisele, que é mãe, que entende, é mãe nova, vamos chamar algumas mães da igreja, vamos nos encorajar. E só de ter conversado com ela foi bom para mim, e aí ela falou também que foi bom para ela, e isso é bom quando a gente sabe que tem pessoas do nosso lado, às vezes passando pelas mesmas coisas, não porque a gente quer que esteja passando pelas mesmas coisas, mas porque um está encorajando o outro, um vai fortalecendo o outro, e isso é maravilhoso. Por isso que Deus ele estabelece a igreja, a sua noiva, porque não é sozinho que nós vamos conseguir, nós precisamos um dos outros. Amém? É maravilhoso quando a gente consegue sentar e conversar com alguém e ver alguém que já passou por algo, e você fala assim: eu também vou conseguir. Quem já passou por isso? É maravilhoso, porque isso nos traz o quê? Encorajamento. Paulo, ele consegue encorajar, por quê? Porque ele passou por isso, então ele tem autoridade naquilo que ele está dizendo. Então ele fala: sabendo que os irmãos de vocês também, todo mundo, estão passando pela mesma coisa. Não é só nós. Eu estava falando com o pastor que nós estamos orando tanto pela nação brasileira, e irmãos, eu também estou. Mas às vezes a gente quer orar para que nós sejamos excluídos de algo, talvez que Deus vai fazer com todo mundo. Uma hora ou outra, seja nessa, ou seja daqui 4 anos, ou daqui 10 anos, ou os nossos filhos, mas uma hora nós iremos passar por uma perseguição tão grande que a gente vai perder o privilégio de estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Vocês têm dúvida disso, irmãos? Às vezes está mais perto do que a gente imagina. Depende também do resultado que vai sair. Nós não sabemos. Por isso que a nossa fé ela tem que estar firmada em Cristo Jesus, independente de qualquer coisa. E eu volto a dizer, nós não seremos uma nação exclusiva, porque se fosse para ter uma nação exclusiva seria Israel, e Israel é a primeira nação que é mais perseguida. Se você for em Israel, você vai ver ali os judeus apanhando, porque estão pregando o evangelho. Homens armados o tempo todo em Israel, porque eles estão o tempo todo sendo ameaçados. Se você entrar num grupo de Telegram, ou seja lá do que for, que fala só sobre Israel, você vai ver o tempo todo eles sendo atacados por conta da sua fé.
continua: o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terem sofrido durante pouco tempo. Ele está falando que todo esse sofrimento que nós estamos vivendo é tão pequeno comparado à eternidade. Tudo isso que vocês estão vivendo, toda essa perseguição, toda essa calúnia, tudo isso é tão pequeno comparado ao que Deus tem para nós. Irmãos, se isso não nos encoraja, está nos faltando fé. Está nos faltando fé. Nós precisamos viver o Evangelho genuíno. Nós precisamos viver realmente o que a Bíblia diz, como nós devemos viver. E quando nós vivemos dessa maneira, talvez isso vai começar a gerar em nós perseguições. Talvez se você, não estou falando para você ser um cliente chato da tua empresa, mas se você ser aquele honesto que quando o seu patrão vir pedir para você fazer algo que não convém à palavra do Senhor, você dizer não para ele, talvez você vai sofrer uma perseguição, porque você está indo contra o sistema daquilo que Deus estabelece, do reino de Deus. Irmãos, fiquem em paz, porque Deus vai cuidar, porque nós estamos indo para o caminho daquilo que Deus estabeleceu. E nós estamos vivendo agora no cenário político. Não tem como a gente não falar sobre isso, irmãos. E nós estamos vendo algo acontecer. Talvez algo que futuro. Eu fico olhando, eu sou mãe, a primeira coisa que eu penso é nas minhas filhas. Eu fico pensando nas minhas filhas daqui a um tempo numa escola. Eu estava conversando com algumas pessoas e eu falo, hoje a minha filha, ela pode, pela graça de Deus, estudar no colégio evangélico, até a 5ª série. E muitas vezes eu me pego ansiosa. Irmãos, ela está na 3ª, só daqui 2 anos. E eu já me pego ansiosa pensando no que vai ser dela depois da 5ª série. Porque ela não vai poder estar mais no colégio evangélico. E aí Deus fala, cadê a sua fé? Porque muitas vezes nós nos pegamos o quê? Aflitos, nós começamos a olhar para as coisas deste mundo, a gente começa a ficar amedrontado, o que vai ser da minha filha na escola, numa faculdade, na sociedade. A gente fica, e nós somos humanos, eu não estou falando que nós não vamos ficar, porque nós iremos ficar, mas toda vez que a gente ficar, nós precisamos lembrar que é um Deus que está cuidando de nós e nos dará estratégias para que a nossa fé não seja roubada e que os nossos filhos não sejam tocados. Nós precisamos ter essa convicção. E mesmo que tudo isso comece a acontecer, se nós nos mantermos firmes e vir o sofrimento, vir a perseguição, a palavra está dizendo que é por pouco tempo. É por pouco tempo. Eu estava falando com o pastor, eu falei para ele, eu falei assim, o nosso problema, e eu me incluo nisso, é que os nossos olhos estão muito focados nos problemas. Nós conseguimos ser pessoas, cristãos, que a gente consegue potencializar a dor. A gente consegue potencializar o sofrimento. Você já viu, eu não sei o nome daquelas pessoas que você fala assim para ela, eu estou com dor no estômago. Aquela pessoa já começa a sentir dor no estômago porque você está falando que ela tem uma doença, é algo psicológico. A pessoa, quando ela ouve, ela já começa a sentir aquilo que você falou que tá, porque o psicológico dela já se abala. E nós, muitas vezes, estamos assim, nós estamos potencializando tanto a nossa dor, o nosso sofrimento, as coisas que estão acontecendo, que a gente perde o foco e o nosso olhar para Jesus. Os nossos olhares começam a desviar, a nossa fé começa a ser roubada. Nós potencializamos um erro no nosso casamento, nós potencializamos uma dor, nós potencializamos uma coisa, nós olhamos no Google uma dor de cabeça, fala que está com câncer, no outro dia você já acha que você está com câncer, não é assim? Pesquisa no Google, dor de cabeça, você vai morrer daqui a 3 dias, você já começa a sentir o sintoma da morte. Irmãos, os nossos olhos precisam estar em Jesus. Amém? Pare de potencializar o sofrimento. Pare de usar sua boca para
mesmo que a gente sofra, nossa fé continua em Jesus. Amém? Porque, irmãos, receber o chamado de Cristo Jesus, viver uma vida em santidade reta, de uma conduta e uma natureza divina, nós seremos contemplados com o sofrimento mais cedo ou mais tarde. Quantos estão preparados para isso? Fala, não, eu não estou, mas tenho fé que Deus vai me dar. Amém? E aí ele finaliza aqui dizendo, no capítulo 5, ele fala assim: o Deus de toda graça o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo. Ele fará o que, irmãos? Ele restaurará, ele confirmará, ele lhe dará força e porá em firmes alicerces. O que ele está dizendo? Ele está falando que mesmo que a gente passe por todos esses sofrimentos, depois de tudo isso, irmãos, quando ele fala sobre restaurar, ele está falando o quê? Em tornar a colocar-nos no lugar de origem. Ele nos restaurará, ele nos colocar, Deus ele vai nos colocar no nosso lugar de origem. Ele vai nos colocar como filhos. Ele vai nos trazer salvação. Ele nos porá no lugar de origem. A nossa origem é o reino de Deus. A nossa origem é a eternidade. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós temos um lugar eterno. E é isso que Ele vai restaurar. Ele nos colocará em um lugar de origem. Ele nos confirmará. O que está dizendo? Ele vai nos aprovar. Mesmo depois de todos os sofrimentos que pode vir ou que vai vir por conta do Evangelho, nós seremos o quê? Aprovados. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Nós seremos aprovados, amém, irmãos? E aí ele continua, ele nos dará o quê? Força. Mesmo que por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, ele vai nos dar força em meio às perseguições. Amém. Ele vai nos dar força em meio às tribulações. Ele vai nos dar força em meio à dificuldade. E ele vai nos colocar em firmes alicerces. Amém. Em fundamentos. O que significa? Um lugar sólido, onde nós não seremos abalados. É essa a promessa de Jesus para nós. Amém? É isso que nós devemos nos apegar. A palavra que eu queria trazer hoje, assim como a de Pedro, é encorajar vocês, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã, daqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu sei que a nossa fé ela precisa estar firmada em Jesus. E mesmo que há de acontecer tantas coisas, eu finalizo com 2 Coríntios 4. E eu queria que você abrisse 2 Coríntios 4:16. O louvor, se quiser, pode subir. Eu falo que o louvor hoje foi confirmação do final da palavra. 2 Coríntios 4:16 diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos, a morada eterna do cristão. Amém?
anunciar esse evangelho que eles anunciavam, sem qualquer mudança. A gente não precisa mudar o evangelho para atrair ninguém. Nós iremos atrair as pessoas pela maneira como nós vivemos e através do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito que nos ajudará a permanecer firmes e sermos homens e mulheres que falam de Jesus. Que os nossos olhos estejam fixados nele, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Que assim seja a nossa fé. Amém? Para tudo, irmãos. Para tudo. Eu queria que você ficasse de pé.